A ideia de fazer um hero shooter estilo Overwatch e Paladins, mas colocar a galera da Marvel pra sair na porrada. Tragam um Oscar para esse gênio. Uhul! Olá, eu sou o Vale e no vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência jogando Marvel Rivals. Marvel Rivals foi desenvolvido e publicado pela empresa chinesa NetEase em dezembro de 2024 para PC, PlayStation e Xbox. O jogo pega os personagens da Marvel e coloca para sair na porrada. E o jeito que eles fizeram isso foi muito interessante. Aí você deve estar se perguntando, por que, Vale? O que tem de demais? Não sei. Os personagens da Marvel, em sua maioria, são personagens de combate corpo a corpo. Então pensa aí, Wolverine, Homem-Aranha, Demolidor, Senhor Fantástico, entre inúmeros personagens da Marvel que são do combate corpo a corpo. E eles conseguiram adaptar esses personagens para um estilo de jogo que é Hero Shooter muito bem. E quando eu falo muito bem, é muito bem mesmo, e funciona. E o jeito que eles fizeram isso daqui foi muito bem implementado, cara. Pra mim, não dava pra colocar esse tipo de personagem nesse tipo de jogo, e eles conseguiram. E isso abre inúmeras possibilidades para nascer mais jogos assim, com franquias diferentes, como por exemplo, um jogo da Shonen Jump. Tá aí uma baita oportunidade. Você colocar todos os animes em um hero shooter de qualidade pra sair na porrada. Cara, que ideia genial. Funcionaria muito bem. Shonen Jump e Shueisha, tá aí a oportunidade pra vocês ali, oportunidade de ouro. Ah, meu pai. Em relação aos modos de jogo disponíveis, são dominação, uma equipe tenta capturar um ponto de controle e mantê-lo até a vitória. Comboio, usuários aqui precisam escoltar um comboio móvel enquanto a outra equipe tenta parar o seu progresso. Convergência, semelhante ao anterior, porém o comboio apenas será enviado após a captura de um ponto de controle. E por fim, conquista. É um modo de mata-mata entre dois times, aquele com maior número de eliminações vence. O primeiro ponto positivo desse jogo é que ele é totalmente gratuito. E além disso, todos os seus personagens já estão liberados, que é um baita ponto positivo se você comparar com a concorrência. Outro ponto que vale destacar aqui é a direção de arte desse jogo. Eu achei fenomenal. O character design e toda a parte de design do jogo é muito bem feita e o jogo é muito bonito mesmo. E o mais bacana disso tudo é que no começo de cada jogo e no fim da partida tem uma animação muito supimpeira. É sério, um negócio absurdo de verdade, muito bem feito. E sinceramente eu fico até imaginando uma animação nesse estilo, cara. É engraçado porque às vezes os jogos conseguem entregar uma qualidade de cutscene e animação muito superior do que as animações da própria Disney. Olha aí o último Homem-Aranha aí. Outra coisa que eu gostei bastante durante a minha jogatina é que você pode mudar de personagem durante a partida, fazendo com que as partidas fiquem cada vez mais dinâmicas, fazendo com que você se adapte ao jogo, ao time inimigo. Isso daqui é um baita ponto positivo, tá? Vou te dar um exemplo muito simples aqui. Se você tá num ambiente mais aberto, tem como você usar o Homem de Ferro, por exemplo, que ele é um ataque mais à distância e tal, e ele funciona super bem nesses ambientes. Agora, se for num ambiente mais fechado, que tá todo mundo aglomerado ali, mano, você pegar um Wolverine é tiro e queda, porque você vai estourar os seus inimigos ali, velho. Nossa senhora, cara, que apelo demais, velho. E uma coisa que vale ressaltar aqui é que eu ainda não joguei esse jogo com um time fechadinho, completo, pra ver a dinâmica da gameplay, como é que flui. Mas acho que dessa forma pode dar muito bom, né? Porque comunicação em jogo multiplayer é tudo. Comunicação em qualquer jogo que precisa de equipe é fundamental, né? Porque vocês conseguem montar uma estratégia e consegue cada um ter os seus papéis e responsabilidades durante a gameplay.
gameplay e jogar isso não com time fechado é meio complicado. Porque, por exemplo, se você tá num time fechado, você pode escolher alguém ali do time que vai ficar encarregado para ser o personagem de suporte, para ter o personagem de tanque e por aí vai. E assim flui melhor a desenvoltura do time. Diferente de você estar numa sala aleatória e todo mundo pega quase o mesmo tipo de personagem, entendeu? Então você ali meio que vai ter que se adaptar à gameplay ali para dar aquele equilíbrio pro seu time, né? Então é bem complicado nessa parte aí. E outro ponto importante aqui é que as partidas são super rápidas e dinâmicas, o que deixa tudo muito mais dinâmico e divertido. Não falo que é corrido, mas tem um tempo ideal de cada partida e que funciona super bem, não é enjoativo. E outra coisa que me surpreendeu bastante, como eu falei pra vocês, é ter personagens de ataques melee que vão na mão. Esse tipo de personagem pra mim não fazia o menor sentido tá ali, mas eles conseguiram adaptar de uma forma muito boa que ficou bem legal no jogo. Por exemplo, o balançar da teia do Homem-Aranha é muito dinâmico e funciona muito bem, velho. É incrível. Tipo assim, eles pegaram os principais elementos dos personagens e adaptou pro jogo de uma forma que funciona super bem. E isso é muito interessante. Eu estou muito ansioso para ver novos personagens e variações dos personagens que já tem no jogo. Eu fico imaginando, por exemplo, uma abordagem do Homem-Aranha mais à distância, mais focado 100% na teia. Deve funcionar super bem. É um personagem que dá para fazer isso, por exemplo. Então, um mar de oportunidades para você colocar mais personagens e um mar de possibilidades para você colocar variações dos mesmos personagens vai funcionar super bem e vai dar uma dinâmica legal. Uma coisa que me incomodou no game é as skins ser bem carinhas. Está em uma média ali de 90 pila. Aqui quebra um pouco as pernas. Eu acho que deveria ter um equilíbrio aqui. Eu não sei como que é o valor dessas skins lá fora, mas aqui no Brasil tá o zóio da cara. Eles poderiam pegar como exemplo a Epic, que tem um preço razoável para os V-Bucks aqui no Brasil e funciona bem, né? Você consegue comprar boas skins. E aqui, você paga 90 conto em cada skin, é meio complicado. Ou talvez tenha alguma forma de você conseguir pegar um pouco mais barato, mas eu não pesquisei muito a fundo referente a isso. E aí eu peço desculpas pra você pela falta, talvez, de informação. Ainda falando das skins, eu não cheguei a comprar nenhuma, porque o preço não dá, né, meu amigo? Pô, se desse pra ser 20 reais até 30 conto. Mas 90, mano, você tá maluco, é muita grana. E em relação às variações de skins, eu não sei se chega a mudar os ataques dos personagens. Eu fiquei nessa curiosidade. Por exemplo, tem um Homem de Ferro diferenciado, tem a skin do Homem-Aranha de Ferro, por exemplo. Mas eu não sei se chega a mudar os ataques do personagem, o especial dele. Seria bem interessante se isso acontecesse, mas eu não comprei, então não sei. Uma coisa que me incomodou em referente aos personagens que caem na porrada é justamente não ter variações de combos. Eles têm 3 ataques e ficam repetindo esse combo. E eu acho meio problemático porque faz a gameplay deles ser um pouco xarope, ser um pouquinho chatinha. Eu acho que deveria ter combos diferentes. Eu não falo de você ter sequências mirabolantes igual jogos de luta, mas pelo menos você conseguir alterar o tipo de combos que esses personagens faziam, como na própria seleção de personagem você escolher tipo a abordagem dele, entendeu? E talvez desse uma variada na gameplay com esses personagens. Ou até você conseguir customizar os ataques deles, para você montar uma build no qual se enquadra melhor com o seu tipo de jogabilidade. Igual eu dei exemplo atrás, o Homem-Aranha é um personagem que funcionaria super bem à distância, dando tirinho de teia. E funcionaria bem mesmo. Assim como ele funciona bem caindo na porrada. Então eu acho que deveria ter essa variação, tanto desses personagens, quanto dos combos também, dos próprios ataques, para você dar um dinamismo melhor para a gameplay. Espero que eles possam acrescentar isso daí futuramente no jogo, porque vai ser um baita ponto positivo. Eu joguei com a maioria dos personagens pra testar e os meus favoritos ficaram entre a Psylocke e a Wanda, Feiticeira Escarlate. São ótimos personagens. Em relação ao Homem de Ferro, ele me incomoda um pouco porque ele é um personagem que pra mim não funciona tão bem, ele não dá muito dano. Putz, eu acho que eles deveriam melhorar o dano dele ali, enfim. Às vezes você dá um dano maior se você usa a habilidade dele lá, o E, ele fica com aquela armadura que ele usou no Guerra Infinita. Mas ele é um personagem que é mais pra atrapalhar mesmo, ficar de longe e tacando energia pra ajudar no dano e atrapalhar a equipe inimiga.
Então tem várias estratégias aqui dos personagens. Mas é aquilo, eu acho que é mais uma questão de você ficar bom com o personagem, você jogar várias partidas com ele para entender o tipo de movimentação e o tipo de abordagem dele. Por exemplo, o Homem de Ferro, ele realmente funciona bem melhor em ambientes mais abertos, porque você consegue ficar no alto e aí fica meio difícil da galera te acertar. Agora, se você tá com ele em ambiente fechado, esquece, velho, você vai tomar porrada e só vai perder. A não ser que você é muito bom também, talvez eu sou só ruim. O ponto forte do jogo são seus menus e a interface. Eles são muito bem feitos e bem animados. O jogo tem personalidade, tem muita personalidade. Cara, é muito bonito. Eu acho muito legal quando os menus e o jogo se conversam muito bem. E além disso, a HUD do jogo, enquanto você joga, ela é muito minimalista e ela funciona bem. Não atrapalha, não polui a tela e te entrega as informações ali que você precisa. Em relação ao áudio do jogo, os efeitos sonoros são muito legais, são muito bacanas. Nossa senhora, o Hulk foi solado aqui, mano. Em relação à trilha sonora, talvez eu não prestei muita atenção na trilha sonora, porque você tá ali na ação, então a trilha sonora pra mim não trouxe nenhum impacto. Mas os efeitos sonoros estão muito bons e funciona bem, você consegue escutar os inimigos, isso é importante nesse tipo de jogo. Eu acho que a trilha sonora não é tão relevante pra esse estilo de jogo, então o que importa mesmo são os efeitos sonoros e que funcionam bem, tá? Funcionam super bem. E algo que eu gostaria de destacar é como a dinâmica de gameplay muda de acordo com o cenário. E isso faz a total diferença. Se você tá num ambiente mais aberto, compensa você jogar com personagens que atacam mais à distância, fica no alto atirando e dando aquele suporte aéreo. Agora, por exemplo, se você estiver em um ambiente fechado, compensa muito você estar com um personagem que sai na porrada. Wolverine é uma baita opção aqui. Olha, Marvel Rivals pra mim é um acerto animal. Os caras tiveram o queijo e a faca na mão e fizeram história aqui. O pessoal soube aproveitar muito as ferramentas e a possibilidade do jogo, e isso, cara, é muito bom. Esse jogo vai ter uma vida útil muito grande, porque a Marvel tem inúmeros personagens, inúmeras variações, então se eles fazerem um trabalho bem feito e continuar dando suporte para o jogo, o sucesso ele vai ser contínuo. Isso daí também abre inúmeras possibilidades para outros jogos de outras franquias, até de outras revistas, histórias em quadrinhos também ganharem vida. Pode ser um hero shooter, pode ser um estilo MOBA, né, igual Pokémon, tem um do Dragon Ball também, eu acho que já lançou, tá pra lançar. Isso abre inúmeras possibilidades para termos jogos assim licenciados e bem feitos, diga-se de passagem, que funcionam bem e isso não tem preço. Olha, eu estou muito ansioso para ver o que esse joguinho aqui nos aguarda no futuro. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe esse like supimpeira e comente aí o que você achou de Marvel Rivals. Você chegou a testar o game? O que você achou e qual o seu main no jogo? Não esqueça de assistir minhas outras análises aqui ao lado também. Eu vou ficando por aqui, isso aí, falou e até a próxima.